Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo pela TV Manaim, também pelo YouTube, com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um programa sobre o livro de Jó. Falamos nos dois últimos episódios sobre como as descobertas científicas já estavam descritas na palavra de Deus e principalmente estavam descritos ali no livro de Jó. Há outros textos também em outros livros da palavra que vão mostrar também essa parte científica que nós descobrimos ao longo do tempo, mas como o nosso Deus é soberano e criador de todas as coisas, ele já deixou descrito na palavra de Deus tudo aquilo que nós ao longo do tempo fomos conhecendo. E isso é importante nós entendermos que a parte científica, aquilo que é a ciência, ela vai progredindo ao longo do tempo, à medida que o nosso conhecimento científico, com a nossa tecnologia vai também melhorando, nós vamos entendendo processos naturais e com isso a ciência vai mudando ao longo do tempo. Aquilo que até o século passado era uma verdade, hoje nós descobrimos novas coisas que passa a mudar ou passa até mesmo refutar uma teoria e aí surge uma nova verdade, essa verdade é chamada de verdade relativa. Mas a verdade absoluta que vem de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Por isso que a cada descoberta científica, o homem vai mais se aproximando daquilo que é a criação do nosso Deus. E há até cientistas que já declararam isso, que à medida que foram avançando no conhecimento do universo, no conhecimento da ciência, foram se aproximando mais de Deus, mostrando que esse Deus, o nosso Deus criador, criou todas as coisas. Mas há algo importante para nós que é a fé. A fé a gente tem que entender que não vem deste mundo, ela vem da eternidade. Ela vem de um universo redentor e ela passa pelo tempo do homem e leva o homem para a eternidade. Por isso a ciência é salutar para essa vida, mas a fé é que nos faz entender os mistérios da vida eterna e os mistérios desta obra redentora que foi inaugurada para nós, principalmente com o sacrifício de Jesus na cruz, quando abriu para nós um novo e vivo caminho. Mas para falar um pouco dessa ciência descoberta ao longo da história e que já estava escrito na palavra, nós estamos aqui com dois membros do grupo de Ciência e Fé que vão nos auxiliar nesse episódio, que é o nosso irmão Cleiton, pastor também, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Tiago, Pai do Senhor a todos. Também o pastor Alonso, também está aqui conosco, paz do Senhor, pastor Alonso. Paz do Senhor a todos, uma alegria estarmos aqui falando desse assunto maravilhoso que é o livro de Jó, né? E conseguimos, Cleiton, segurar o pastor Alonso aqui para 3 episódios. É presença ilustre aqui conosco para nos ajudar nesse aspecto. O pastor Alonso, no primeiro episódio, mostrou uma experiência que ele teve na palavra, através do livro de Jó, né? E eu queria que você reforçasse essa experiência agora no início, pastor Alonso, mas principalmente voltasse a situar o livro de Jó na história, para os irmãos terem esse entendimento de quando a gente presume que foi escrito, e ter essa distância entre aquele momento que foi escrito o livro de Jó até hoje, as nossas descobertas, quanto tempo isso aí passou para que nós venhamos a entender as perguntas que foram feitas a Jó lá no início por Deus, e ao longo da história nós fomos aprendendo, e quanto tempo se passou, eu vou situasse aqueles que estão nos assistindo acerca desse aspecto do livro de Jó. O livro de Jó é extraordinário, né? Eu tenho recebido uma bênção muito especial do Senhor ao longo dos últimos anos, meditando um pouco nesse livro, e nós vemos a perfeição profética. Não se sabe quem escreveu, né? Alguns falam Moisés, Salomão, outros Jó, outros Eliú, mas uma coisa nós temos certeza: o autor é um Deus vivo, que conhece todas as coisas, criador dos céus e da terra, e esse livro é profundamente inspirado, profético e maravilhoso. Quanto mais nós meditamos, mais nós nos deliciamos com a profunda revelação que há do Espírito Santo nesse livro. Jó, assim, nós estamos nesses programas enfatizando o aspecto científico do livro de Jó. A ciência, que já muitas afirmações científicas descobertas ao longo da história, mas já estavam no livro de Jó. Mas mais importante do que isso é que o livro de Jó ele tem profecias por um tempo determinado e ele mostra uma verdade imutável, que é o poder de uma palavra que não muda com o tempo, de um projeto de Deus que não muda com o tempo. Então, nós vemos, por exemplo, as perguntas. Na vida de Jó chegou um determinado momento que não tinha mais nenhum amigo para falar,
E a palavra diz que em um redemoinho ele ouve a voz do Senhor e o Senhor fala com ele. E aquele momento que Deus fala com ele, o Senhor manda sim, que ele seja cingido como homem. O Senhor ia perguntar e ele ia responder. Há uma série de perguntas. E tem uma coisa, pastor Tiago, pastor Cleiton, que é muito assim, muitos estudiosos da Bíblia, vários, eles disseram o seguinte: essas perguntas que Deus fez a Jó nunca foram respondidas por nenhum sábio. Mas aprove ao Espírito Santo, nos nossos dias, esclarecer mistérios dessas perguntas, que realmente, por muitos que estudaram a Bíblia, simplesmente lendo como um livro, eles realmente não tiveram acesso a isso. Mas o Espírito Santo nos permitiu identificar que nessas perguntas haviam sim aspectos históricos, proféticos do desenvolvimento científico dos nossos dias e revelações para o nosso tempo de várias operações do Senhor. Então, é nítido como que o Senhor tem esclarecido respostas a essas perguntas. O detalhe é como que Deus fala para Jó responder. Cinge os teus lombos como homem, eu vou te perguntar, você vai me responder. Então, as respostas viriam da humanidade. E a evolução científica dos últimos séculos e anos, elas têm mostrado muitas coisas que Deus nos tem permitido ter acesso só agora. Se a gente pegar 6.000 anos de história, tem coisa que tem 100 anos que a gente anda de carro. Sim. Né? A energia elétrica nas casas são coisas recentes e já estava profetizado no livro de Jó. O interessante é que um dos mistérios, um dos grandes mistérios assim da ciência, da humanidade de forma geral, é a luz. A luz é um grande mistério para nós. Há aspectos de hoje que nós não entendemos ainda de como a luz funciona. A gente entende alguma coisa, mas há perguntas sobre a luz que a gente não sabe responder. Essas perguntas, elas nortearam tanto os filósofos do passado, né, como Aristóteles, aquela turma toda, mas principalmente algumas perguntas veio ser respondidas ao longo da história da ciência moderna, principalmente ali com Isaac Newton, né? Isaac Newton ele vai fazer alguns experimentos físicos, matemáticos, que vai nos dar um avanço muito grande na parte física e principalmente na parte matemática. Mas há um texto da palavra que está em Jó, capítulo 38, 24, que diz assim, olha, onde está o caminho que se reparte a luz? Aí eu vou perguntar ao Cleito, que é parte da física, né? Existe, Cleito, um caminho que a luz se reparte? Até você falou, né, pastor, sobre a questão da luz. A gente volta a fora do senso comum. Por quê? Porque nós vemos a luz do sol e nós olhamos assim, se nós vemos o sol, a gente chama a luz do sol de luz branca. E como o senhor mesmo falou, na questão de Newton, ele fez vários experimentos. Newton é bem conhecido na parte de física, né? A gente tem as leis de Newton, e uma coisa que Newton fez que revolucionou dele, nós vemos muito da ciência a questão só da mecânica, mas ele entrou na parte óptica também. E um experimento que ele fez foi, ele descobriu essa divisão. Então foi algo impressionante e algo que vai dentro do que a palavra nos mostra. A palavra ali, ela fala assim, o texto que o senhor leu deu o seguinte, ó, onde está o caminho em que reparte a luz. Então nós vemos, primeira coisa, a questão do caminho, né, que a luz faz um caminho. E aí nós vemos assim, isso aí já entra na questão da velocidade, da distância, o cálculos, né, que depois veio com Einstein, que é a questão da velocidade. Ele descobriu que a luz tem um caminho. Vai ser aprimorado com Einstein, né, com a relatividade. E aí a gente entra assim na questão de histórica, primeiro a questão da repartição. Quando Newton fez ali, a luz que nós vemos, que é a luz branca, ela é uma composição, é uma junção de 7 cores. Então, quando você pega, olha para o sol, para o céu,
você vai ver só luz branca, que nós chamamos que é a luz visível, né? Mas quando nós colocamos ela no espectro, que nós vamos analisar, que é, até tem uma foto ali, que nós vamos passar aqui uma imagem, que é o experimento de Newton. Newton ele pegou um prisma, o que é um prisma? É um objeto que ele fez com que fosse a divisão, passou a luz branca, a luz que é a luz do Sol, e ele passou lá, aquele prisma ali é um triângulo, retângulo, num triângulo ali de vidro. Então ele passou a luz branca, nós vemos ali, ó, ele pegou uma câmera e ele deixou só a luz do Sol, a luz normal que nós vemos passar. Quando ela passou ali, ele viu que ela repartia. E é aquilo que comprova a palavra do Senhor. Então ele viu que havia 7 cores que formavam as 7 juntas a cor branca. E aí nós entramos dentro disso várias aplicações. Porque, por exemplo, hoje dentro da astronomia, nós conseguimos calcular pela distância, pela velocidade da luz, uma distância de uma estrela, porque ela brilha com um tom mais branco, mais vermelho, mais amarelo. Então nós começamos a ver dentro do espectro, que é a cor visível, que é aquilo que o homem consegue enxergar, essa divisão. E nós vemos assim, e dentro disso a ciência avançou para a questão de temperatura, porque certas cores são mais quentes do que a outra, a reflexão de objetos, e isso tem uma aplicabilidade fenomenal hoje dentro da ciência. Mas isso nós vemos escrito no livro de Jó, que o homem ele não tinha tecnologia, ele não tinha conhecimento na época de entender que a luz ela tinha repartição, que ela tinha uma divisão de cores. Então eles achavam a cor que nós vemos é uma cor que as coisas são naturais, mas é a reflexão daquelas 7 cores que são divididas. Então Newton ele começou a entrar na questão que depois, a aplicação de Einstein, os pacotes de energia, né, as subdivisões de energia das cores. Mas é interessante que aqui a palavra, ela mostra uma coisa que foi descoberta no ano de 1600 por Newton, 1660 por volta desse ano, que Newton descobriu que a luz ela era dividida em cores. E você vai ver que esse experimento ele vai abrir um caminho para nosso entendimento tecnológico importantíssimo. Igual o pastor Cleito falou sobre Einstein com a relatividade também, né? Porque a confirmação da relatividade de Einstein foi exatamente a luz fazer uma curva no espaço. Ele usou o eclipse solar, inclusive aqui no Brasil tem um local onde ele foi para fazer esse experimento, né? E mostra como que a luz no espaço fazia uma curva. Isso só seria possível se a teoria da relatividade fosse correta. Então foi confirmada ali a teoria da relatividade. Mas depois também Hubble vai calcular as distâncias através do redshift, né? A partida para o vermelho. Então, quando vai se aproximando do vermelho, é sinal de que está mais distante de nós. Quando vai se aproximando do azul, a cor da estrela ou da galáxia, quando ela vai mais para o vermelho, está mais distante. Quando ela vai mais para o azul, está mais perto. Isso é interessante que você consegue fazer esse experimento com um fundo de um copo, um fundo de uma garrafa de vidro. Você consegue ver as coisas partindo mais para o vermelho ou partindo mais para o azul, dependendo da distância. E depois disso, nós vamos então entender sobre o sistema de RGB, que é o red, né, o vermelho, o azul e o verde, que é o princípio das nossas telas. As nossas telas, todas as cores que nós vemos na tela, o irmão que está nos vendo agora, todas as cores que o irmão está vendo na tela, por exemplo, ela parte desse princípio do RGB. Enquanto a luz ela pode ser decomposta em 7, com essas 3 cores do RGB eu posso também produzir quase todas as cores. E aí o irmão vê o vermelho, o azul, o rosa na tela, ele está vendo a junção de parte dessas cores para formar. E aí você vai descobrindo como a palavra de Deus é maravilhosa, porque o nosso olho humano também usa o sistema de RGB para identificar as cores com os bastones, né? Então você vê como Deus ele criou um aspecto que é interessantíssimo. E lá no livro de Gênesis ele vai falar disso, olha, eu estou criando a luz e eu vou fazer a separação entre as luzes e as trevas. Mas a separação entre a luz e as trevas que o Senhor faz é por nossa causa, é por causa do homem. Porque há um texto de Salmo que fala que a luz e as trevas são iguais para o Senhor.
Então, o Senhor traz todo esse aspecto da luz e nos deixa entender esse aspecto para que tudo isso que nós temos hoje pudesse ser criado, pudesse ser estabelecido através da ciência, né? E a luz, ela tem uma relação direta, profética com o Senhor Jesus. Apesar dessa luz que nós estamos dando é uma luz que vai acabar, que é or, né? Mas o Senhor Jesus é a luz eterna. É até um Glória a Deus. louvor que fala, ele é a luz que não cessa de brilhar. Um dia essa luz desse universo criador ele vai cessar. Mas a luz que é o Senhor Jesus, que veio da eternidade, ela não cessa de brilhar, é uma luz eterna e que nos dá uma visão para a eternidade, né? Mas também há um aspecto também da combustão, né? Que também está no livro de Jó, do princípio dos motores elétricos. Inclusive, até a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, o pastor Alonso trouxe até o aspecto da medida da potência, que hoje nós temos em cavalos, também está no livro de Jó, não é isso, pastor Alonso? Tá assim, é uma riqueza assim, parece inesgotável, né? Quando a gente fala de luz, tem o versículo em Jó 38, 20, que diz assim: para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa, o caminho da sua casa. E hoje tem a luz em todas as casas, as próprias lâmpadas elétricas, né? Artificiais, a partir do entendimento de algo da natureza. Tem um texto também que fala sobre a potência. E é muito interessante quando Deus pergunta para Jó, em Jó 39, 19: ou darás tu força ao cavalo? Essa pergunta, por mais que seja simples, mas ela tem um histórico aí muito grande, porque toda a carga, a potência, a capacidade de movimentar, a logística de uma forma geral. Jó, por exemplo, ele tinha praticamente uma empresa de logística, né? Tinha lá os camelos, tinha vários animais de carga que faziam transportes. Elas se davam em animais como cavalo, mulas, entre outros. Mas chega e Deus lhe pergunta assim: você consegue fazer um cavalo ficar mais forte? E nós vemos que Deus já fala o caminho da solução. Diz assim, ó: terrível, no versículo 20, é o fogoso respirar das suas ventas. Tem uma série de palavras aqui e de expressões que são importantes para nós compreendermos. Assim, terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Aqui tem um princípio, que é um princípio que veio com o desenvolvimento da termodinâmica no século XVI, XVII, e a evolução para o motor de combustão interna, que tem o mesmo princípio que Deus ensinou aqui nas perguntas a Jó. O que é o motor de combustão interna? Ele tem um aspecto do terrível, que é a combustão, a explosão, fogoso, e a respiração. Hoje, o ser humano, para respirar, ele respira o oxigênio junto com o ar, que é composto de nitrogênio e oxigênio. O ar entra e você elimina o dióxido de carbono. Esse é o fenômeno da respiração. E um motor de combustão interna, ele tem isso também. Ele tem esse princípio. Ele tem a entrada de ar, só que ao invés de eliminar dióxido de carbono, ele elimina monóxido de carbono, que é, inclusive, até muito prejudicial à saúde. Esse princípio de respiração e de combustão e essa tecnologia, ela proporcionou um boom muito importante no desenvolvimento de indústria, na revolução das indústrias têxteis, na construção dos carros, princípios para locomotivas. E o ponto muito importante aqui diz assim: ou darás tu força ao cavalo. E aí, o primeiro carro que foi desenvolvido, ele tinha meio cavalo de potência. O primeiro automóvel, ele era menos potente do que um cavalo. Um cavalo, né? E com o desenvolvimento, hoje nós temos carros que têm 100, 200, 300 cavalos de potência. Esse ponto é muito importante para nós, porque
Porque nós temos hoje um desenvolvimento e entender que a potência aumentou. Às vezes tem equipamentos de mineração, por exemplo, que tem 2.400 cavalos de potência. E aonde está a precisão profética? Hoje se mede potência como o Senhor falou com Jó. A medida é cavalo de potência. Potência. Ou horsepower, que é cavalo de potência em inglês, né? É um pouquinho diferente, HP para cavalo, para CV, mas esse princípio é importante para nós. Entendemos que ao longo, esse é um dos sinais desse desenvolvimento. As potências aumentaram grandemente. Eu falei aqui de motor de combustão, mas tem outros meios também que têm Sim. grandes potências usadas. Mas hoje o homem ele tem acesso a mais potência mecânica, mais potência, e o cavalo ficou mais forte. O carro que tinha meio cavalo, hoje você anda aí em qualquer lugar com um carro com 90 cavalos. Você não anda mais na charrete, né? Então esse é um ponto que estava profetizado. E aí ele fala mais detalhes, eu acho que é bem rapidinho. Escava-terra, que são as máquinas escavadeiras, grandes escavadeiras. Sai ao encontro dos armados, que são os carros de guerra, né? Ri-se do temor. Tem um detalhe aqui que fala até ao soar das buzinas, até a buzina do carro estava lá profetizada. Tudo com o mesmo princípio, né? É. E há um outro princípio também que está descrito na palavra, que é o caminho do relâmpago. Você vê que Benjamin Franklin, ele vai ser um dos primeiros a pesquisar sobre isso, né? Com aquele experimento que a gente até conhece, é um experimento muito falado, que é aquele da pipa, onde ele vai botar uma pipa no ar, vai sentir um leve formigamento na mão, né? Sobre o caminho do relâmpago. E ali Benjamin Franklin ele começa a entender que o relâmpago ele tinha um caminho estabelecido, não era uma coisa aleatória, que ele tinha um caminho estabelecido. E ali começam os primeiros estudos da elétrica. Depois vai vir Faraday, né, que vai também trazer aspectos, Max vai trazer aspecto do eletromagnetismo. E depois vamos chegar em Thomas Edison, Nikola Tesla, que já vão trabalhar a lâmpada, a energia, a corrente contínua, né, e a corrente alternada. Então, isso vai evoluindo ao longo do tempo através de um conhecimento inicial, que fala assim, olha, o relâmpago tem um caminho. Mas aí vem a pergunta, está escrito na palavra? Está escrito na palavra. Você vê que uma coisa que Benjamin Franklin pensou, mas Deus já tinha estabelecido lá em Jó. Ele fala, Jó 38, 25, a segunda parte do versículo, vai falar assim, olha, a primeira parte vai falar, quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões. Ou seja, o que Benjamin Franklin descobriu e que hoje é o princípio dos nossos para-raios, é o mesmo princípio que Benjamin Franklin descobriu, né? Inclusive, os nossos para-raios têm esse nome, né? É o para-raio de Franklin, ou então a gaiola de Faraday. São dois princípios do para-raio nosso, que são princípios que eles estudaram lá atrás e que depois veio desdobrando em vários conhecimentos, inclusive os motores elétricos. Hoje a gente tem carros elétricos, porque nós fomos, ao longo do tempo, entendendo esse processo científico que já estava descrito na palavra do Senhor, né? Ô, pastor Tiago, é interessante é que a gente olha pelo senso comum, né, e fala assim, não, mas o raio, ele caía ali, o Senhor só estava falando algo, mas é interessante que quando a gente vai para a física, o que Benjamin Franklin fez, igual o senhor falou, não é só estender uma pipa e ver, não. Ele viu que havia um canal, um caminho de condução. Então isso abriu um precedente, porque quando fisicamente, se você for falar assim, o termo, o raio caiu ali, é errado. O raio não cai. Isso é errado. Ele passa por um caminho da nuvem até a Terra. Então esse que é o princípio que o senhor estava dizendo ali. Assim, porque o senso comum é falar o raio cai. O raio caiu ali perto da minha casa, o raio caiu numa árvore. Não, o raio ele fez um caminho que até ali, por quê? Porque é um canal que se cria ali de ionização do ar. A diferença de potencial. Diferença de potencial. Então, quando ele viu o seguinte, peraí, há um caminho que o raio faz. Então, ele descobriu que o elétron ele foi muito além do que simplesmente colocar uma pipa.
pela física, ele foi o quê? Ele viu que havia o quê? Uma diferença de potencial e que o elétron, que é a carga positiva e negativa, os prótons e elétrons ali, eles faziam um caminho condutor. E o ar, ele descobriu qual era esse caminho. Então a palavra estava dizendo exatamente o que hoje a ciência usa. E a gente utiliza muito hoje, por exemplo, em proteção de prédios, um sistema chamado de SPDA, né, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Nós usamos exatamente esse princípio, que a gente olha, não, já que o raio vai ter que passar, vamos fazer o seguinte, vamos trazer um caminho menor, né, essa diferença de potencial entre o solo e a nuvem. Aí o que a gente faz? Vamos fazer um caminho menor, porque a eletricidade sempre vai procurar o menor caminho. Sim. Então a gente estende uma haste, que é uma antena de Franklin, né, estende a haste e fala assim, olha, o raio agora vai passar por esse caminho, porque eu consigo pegar toda essa eletricidade, que a gente vai para uma eletricidade assim, muito alta, a gente consegue transitar e jogar para a Terra sem danificar equipamentos, sem danificar edificações e principalmente sem trazer prejuízo para as pessoas, né? Então, você vê que o princípio dele é um princípio que já está escrito na palavra, ó, tem um caminho, isso aí existe um caminho que aos nossos olhos é invisível, mas existe. Deus já sabia disso, né? Sim. E o interessante é que Jó 28, 26 também diz assim, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. E tem um também que me chamou a atenção, que é Jó 38, 35, que diz assim, ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui. Esse versículo, porque toda essa base que pastor Tiago, pastor Cleiton falou aqui, ela está relacionada ao desenvolvimento que evoluiu para a engenharia elétrica, né? Para a eletricidade estar em todas as casas, tem carro elétrico, a evolução do controle e automação, que também tem muito dessa base. A mecatrônica, quando junta tudo isso. Mas tem um detalhe aqui que Deus pergunta para Jó, você vai controlar essa energia elétrica? Você vai conseguir controlar isso? Você que vai ter esse controle. O raio não tem. Na natureza, por mais que você consiga se proteger com para-raio, mas ninguém sabe que horas o raio cai, Sim. onde vai cair, né? Até o raio não cai no lugar 2 vezes, né? Apesar de que cai. Né? São uns fatos aí que as pessoas vão falando, mas não é verdadeiro. Mas aqui fala de uma coisa que, ao longo da história, hoje, nós não controlamos o raio, mas nós controlamos a diferença de potencial. Nós controlamos a energia elétrica. E aí você tem hoje esse princípio que o homem descobriu, Benjamin Franklin no começo, isso evoluiu muito e hoje você tem o controle de qual a iluminação de determinado ambiente da sala. Você vai... Qual que é isso? É a temperatura da cor da lâmpada, né? Exatamente. Uma cor mais clara, uma cor mais amarelada, a temperatura da cor. Você tem todo esse aspecto, é verdade. E o interessante é que, no final, a gente vê que a tecnologia, o desenvolvimento científico, a maior base dele é a obra criadora. Sim. A engenharia elétrica como princípio fundamental numa descoberta de algo da obra criadora que estava muito claro na palavra desse Deus que é conhecedor de todas as coisas. Né? Agora, já chegando ao final desse programa, há um aspecto interessante que é o seguinte, nós estamos falando do livro de Jó, trazendo conhecimentos científicos, né, que o Senhor foi falando com Jó, mas há profecias maravilhosas. E uma dessas profecias que está descrita no livro de Jó é uma que diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Para Jó era o viver do início ali do ministério de Jesus, meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra. Então ele vai nascer, vai ter o seu princípio ali que é o período do ministério de Jesus. Mas para nós, essa profecia está viva porque o nosso Redentor vive. É a mesma expressão. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. E o por fim se levantará sobre a terra. Por fim, um dia nós seremos arrebatados. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E o livro de Jó também tem esses aspectos proféticos, isso é interessantíssimo. Por isso é importante nós estudarmos a palavra do Senhor com um aspecto e com a visão de que a palavra do Senhor vai nos dar entendimento de coisas para essa vida
que é chamada palavra da vida, mas também ela vai nos dar conhecimento e entendimento da palavra viva, que é aquilo que vem da eternidade. Então tem esses aspectos na nossa vida, é importante. Olha, a palavra da vida, nós falamos aqui sobre a ciência, a palavra descrevendo coisas dessa vida, mas a palavra também descreve, e aí mais importante ainda, aquilo que está na vida eterna, que vem da eternidade, né? E por isso o importante é ter um entendimento de como a palavra tem que ser revelada para nós entendermos os aspectos espirituais. E aí fica aqui para os irmãos essa sugestão. Busque na palavra, leia a palavra do Senhor, faça um clamor antes, faça até um período de oração, jejum, que o Senhor vai te revelar coisas maravilhosas na palavra, vai te mostrar como esse Redentor está vivo no nosso meio e que por fim um dia ele vai se levantar sobre a terra. Nós já estamos com o horário avançado, estamos chegando ao final desse programa. Queria agradecer ao pastor Cleito por estar conosco aqui. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui com os Amém. irmãos. Pastor Alonso, paz do Senhor, mas olha, queremos tê-lo mais algumas vezes aqui para falar sobre esse livro que é importantíssimo, hein? Amém, uma alegria. Acho que esse momento aqui foi maravilhoso. Aprendi muito aqui com os companheiros e certamente aqueles que estão participando do programa também. O Senhor tem muito a nos acrescentar nesse livro extraordinário que é o livro de Jó. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final deste programa e aqueles que estão nos assistindo pela TV Manaim, logo após o programa passará um novo programa também com muitos aspectos, muitas lições espirituais para a nossa vida. Então fique conosco. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de compartilhar, comentar, curtir, porque assim o próprio YouTube vai fornecer esse conhecimento para outras pessoas e assim a palavra de Deus vai sendo propagada, difundida no meio daqueles que ainda não conhecem, mas que conhecerão. E aí se cumpre a palavra do Senhor. Quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim e nós estaremos para sempre com o Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.